Oi, pessoal, eu sou a Juliana E eu sou a Joana. e esse é mais um episódio do Café e Fala. Gente, ficamos um tempinho sumidas, umas semaninhas sem gravar. Muitos percalços na vida adulta, né? A gente ficou doente, criança ficou doente, e aí é função, mas faz parte, mas não desistimos, estamos nós aqui. A gente vem com um tema que é muito legal, muito interessante, que é a nossa relação com o nosso corpo, nossa autoimagem, autoestima. Comparação. Tudo que envolve, né, essa construção desse olhar pra gente mesmo. E a gente tem uma super história, né? Nossa, sempre menina, mais adolescente, tem uma complexidade ali, uma insegurança, né, com relação ao corpo. E a gente quer trazer um pouco desse tema aqui também pra vocês, né? Como eu sempre faço, eu não vou mudar isso. Como que é e como que foi pra você essa sua relação com o seu corpo, sei lá, mais jovem, assim, na adolescência? Cara, eu fui uma adolescente, vamos lá, fazer uma transição, né? Quando tava, todo adolescente, toda criança, ele chegando na adolescência, ela fica meio Mongol? Mongol não, essa palavra é péssima. Mas ela fica meio desproporcional, não tem? Que o corpo fica meio estranho. É quando o adolescente não é mais criança, mas também não é ainda jovem adolescente. ainda. E eu passei muito por essa fase porque eu cresci muito, assim, eu dei uma esticada e eu criei corpo, assim, então, sei lá, com 12 anos eu já tinha muito seio. Com 11 anos, sei lá, 11, 12 anos eu já tinha muito seio, eu já tinha muito corpo, eu já tinha crescido, já estava bem alta. E isso era muito desproporcional com as minhas colegas, assim, de escola, minhas amigas de, né? Eu era muito assim, eu me sentia muito diferente, porque eu dei essa crescida, meu corpo desenvolveu muito rápido. E aí isso me incomodava muito, muito, muito mesmo, por ser diferente, por me ver diferente. Ao longo da adolescência, o que mais me incomodava na minha autoimagem, primeiro eu não sabia me arrumar, eu era toda esquisita, meu cabelo era esquisito. Enfim, aí já é uma outra parte que envolve muito mais do que o corpo. Mas na parte do corpo, eu era meio, não era gorda nem magra, mas tinha aquela barriga, aquela barriga inchada, sei lá. A pochete. Mas o que me incomodava mais era o seio, porque eu tinha muito seio, sempre tive muito seio. Em comparação, eu não via outras amigas tendo essa quantidade de seio também. Então isso me incomodava muito. Eu chegava a pedir, pelo amor de Deus, fazer uma cirurgia para tirar o peito, para ficar com o peito pequeno, que eu não aguentava, me sentia péssima. Enfim, isso era uma grande questão para mim. Acho que para falar uma coisa é o que como era a sua relação com o seu corpo. Não era muito boa porque eu tinha uma insegurança muito grande. Mas assim, é por isso que eu falei, né? Isso é muito comum e eu também. Eu lembro que eu também tinha uma insegurança surreal, assim. E é uma percepção. De como você se vê, né? É uma percepção corporal que parece distorcida nessa fase. Parece que na adolescência a gente sempre se vê errado, assim. Eu olho pra trás e fico assim, gente, não tinha nada de errado. Mas na minha cabeça, na época, pelo que eu me lembre, eu ficava tão insegura com as coisas, com as roupas. Se compara. A gente, né, nós temos uma estrutura corporal grande, digamos assim, né? Eu não sou tão alta, mas enfim, a gente tem uma estrutura. E eu me achava assim também. Eu lembro que eu ficava assim, gente, eu queria ser mais baixa, eu queria muito ser baixinha. Meu Deus, você é assim, entende? Mas eu tinha, assim, parecia que comparado às minhas amigas, eu era sabe? A fortinha. Então, isso me dá uma sensação assim, entendeu? Sempre também tive uma luta ali com o meu peso. Então, isso sempre me incomodou. Na infância, enfim, eu era cheinha. Na adolescência, uma parte dela eu fui, né, cheinha. E isso me dava sempre essa questão essa pressão com a balança. E aí, quando eu comecei a ter essa percepção, né, que a gente começa a crescer um pouco mais, já no ensino fundamental, indo pro médio, eu comecei a ter uma luta constante com isso. Tipo assim, eu tenho que ser magra e brigar constantemente com isso. E comecei a, enfim, me preocupar, querer fazer exercício, não sabia muito bem como é que funcionava. Então, eu me sentia muito pressionada. E hoje eu olho e fico assim, gente, por quê, né? Por que que isso ficava na minha mente? Porque
principalmente naquela época, lá atrás, não tinha nada, não tinha ninguém cobrando a gente por nada. Mas a gente mesmo tinha essa pressão interna, né? Essa comparação muito grande. Então eu também não tinha uma relação muito boa. Eu lembro, e hoje eu vejo que é uma imagem distorcida, porque eu olho as fotos e eu falo, gente, eu não era gorda. Mas na época eu me achava imensa. Sim. Total. Não é? Então, assim, é muito louco. E isso é muito comum, até trazendo um dado, né? Tem, enfim, diversas pesquisas no Ministério da Saúde do Brasil. Cresce o número de jovens com insatisfação. Eu acho que assim, cresce não, né? Sempre teve, mas talvez hoje esteja mais aparente até pelas redes sociais. Mas jovens com insatisfação corporal, assim, não gostam do corpo, não estão felizes, não estão satisfeitos, querem buscar até formas, né, de, enfim, mudar a estética, mudar com cirurgia, com procedimentos, por conta dessa pressão estética também. E aí até ia te perguntar isso, né? Eu não me recordo muito bem se naquela época já tinha isso, de tipo assim, dietas. Cara, era muito, tipo, a nossa adolescência, anos 2000, né? 2000, 2010, por aí, né? Na nossa adolescência. Uns 2000. Tinha internet já, mas era muito diferente como é agora. Acho que quando você é adolescente, pelo menos na nossa realidade, você não escolhe muito bem suas comidas, no sentido assim, de que você come o que tem em casa. Então não era muito uma coisa assim que você podia falar pra, pai, traz só essas coisas aqui que é o que eu posso comer. Não tinha muito como fazer dieta, pelo menos eu não me lembro disso. Eu também não me lembro, aí cada uma tem uma percepção diferente, né? Na adolescência em si, eu lembro de um período que eu olho fotos e que eu dei uma engordada, que foi um período ali entre 14 e 15 anos, que eu realmente vejo fotos e eu tava mais cheinha, tava mais robusta, assim, vamos dizer. Mas eu não lembro bem dizer como, eu emagreci sozinha, eu emagreci sem fazer nada, sabe? O metabolismo acelerou, eu não sei. Eu lembro de me ver, me incomodava estar gordinha, mas eu não sabia o que fazer, você acredita? Eu não sabia, tipo assim, fechar a boca, né, gata? Mas eu não sabia, tipo, como eu vou fazer pra emagrecer? Não tinha muito essa percepção, não tinha essa coisa de, tipo, ao invés de comer 2 pães de manhã, ou não comer 2 pães de manhã, ao invés de você comer um pão com manteiga, come um ovo, 2 ovos, não tinha. Essa troca, né? Não tinha muito essas coisas, entendeu? Então, sei lá, era meio eu não tenho essa lembrança muito clara de o que era possível fazer. Eu lembro de ouvir falar assim, vamos fazer caminhada, vamos caminhar, não sei o quê. Eu ia falar isso também, exatamente. Era muito isso. Mas na adolescência, aí depois eu conseguia ficar, eu nunca vesti 36, 38, sempre foi de 40 pra frente, 40. Mas mesmo no 40, quando eu olho fotos, gente, eu era ótima. Meu Deus, tava ótimo. Não, hoje, assim, esquelética hoje, né? Meu Deus, tava ótimo vestir 40. Por que era ruim vestir 40? Porque eu reclamava, né? Mas enfim, aí depois, até a adolescência, era isso. Mas eu lembro de me incomodar, mas ao mesmo tempo eu não lembro de que algo que me movesse, tipo, nossa, eu vou fazer algo. Eu acho que eu já fui querer treinar, fazer academia, a gente já trabalhava, então não era mais adolescente, já era uma fase assim, 18, 19, já era tipo 20 anos pra frente, que foi quando eu já tava trabalhando fixo e podia pagar uma academia. Antes disso não me lembro de... quero fazer alguma coisa. Antes disso, eu lembro muito da questão da caminhada e eu lembro também da gente subindo a escadaria. Porque a gente morava no morro, né? E tinha uma escadaria gigantesca, a gente ficava subindo e descendo, né? Como se uma vizinha nossa. Todas as gorduras. Mas eu também não me recordo quanto à alimentação. Na verdade, eu acho que essa preocupação pra mim só veio bem lá na frente, né? Na vida, com relação à maternidade. Até esse momento, assim, eu era... dane-se, assim, que eu comia. Era muito... E eu lembro de um momento específico que, enfim, uma conversa, a gente até conversando com uma amiga nossa, em comum, a Gabi, que ela falou, não, mas pra você perder gordura é muito mais importante a alimentação. O exercício é meio que assim, só a soma ali. Complementa. E aí que eu parei e falei, caramba, então, poxa, o exercício não faz diferença nenhuma. E meio que deu esse momento que eu, caramba, então realmente a alimentação tem um peso bem maior, né, na estrutura do seu corpo. E não tinha uma pressão de dieta, mas tinha essa pressão de exercício.
Então, a gente foi pra academia quase uma época muito próxima. E eu lembro de eu ficar uma loucura, bitolada com isso. Treinando. Eu fazia caminhada pelo bairro, assim, do tipo, dando voltas. E na época tinha uma coisa muito do cardio, né? Então a gente fazia. Lembra que a gente fazia 3 aulas seguidas de spinning? Uma hora e meia de spinning. Jump, né? Nossa. Sem parar. Sem parar, porque assim, tinha isso. E dei uma boa secada ali, né? Eu lembro que nessa época eu fiquei bem seca, assim. Eu falei, não, legal, tô no caminho. E aí, eu comecei a ter essa percepção de que a alimentação também era importante. Aí começou, né? Tentar conciliar alimentação, dietas e nunca deu tanto certo, né? E aí pra mim teve a época da minha... Passou um tempo já trabalhando, já fazendo toda a correria da vida adulta. Eu me mudei e já tava em uma questão um pouco mais depressiva, né? E aí eu fui perdendo um pouco essa noção, parei de fazer exercício físico, não me alimentava bem, né? Em outra cidade, com a depressão, com a pandemia na época, engordei, assim, sei lá, quantos quilos a mais. E aí, desde então, é uma questão que eu fico assim, nossa, preciso voltar, tentar ao mínimo ao que é próximo do que eu era antes. Não no sentido de, né, enfim, corpo, mas dessa consciência também, né? E chega um momento onde a gente tem essa mudança mais drástica no corpo, que é a gestação. A fase da gestação muda totalmente, completamente, tanto o corpo em si, né, hormônios, a mente, muda muito internamente e vai mudando constantemente o peso, como que você tá se enxergando também. Como foi pra você isso? Tipo, na gestação, com o aumento da barriga, peso, se controle? Cara, aí vai muito, né? Quando eu engravidei, eu tava numa fase muito boa, assim. Eu tava me cuidando muito na época. Eu tava no peso ótimo, tava treinando muito. Então, eu tava com um percentual muito bom de massa magra. Eu tava muito bem na época. E aí, quando eu engravidei, como eu vim de um período também muito grande de restrições, porque eu tava num processo de desinflamar para conseguir engravidar, aquela coisa toda, eu vim de um período muito grande de restrições e muita pressão, não estética, mas interna para poder conseguir engravidar e aquela coisa toda. E aí, quando eu engravidei, eu vivi esse misto de... Cara, preciso continuar me cuidando, porque eu quero ter uma gestação saudável, quero que meu filho nasça bem. E ao mesmo tempo, posso me permitir comer algumas coisas, porque afinal de contas, tô grávida. eu tô grávida, eu mereço e tal, essa coisa. Esse eu mereço, eu não digo pra ninguém. Nunca absorva isso na sua vida, de você merece, porque isso é péssimo. Mas enfim, aí eu acabei me permitindo demais, né? Então, eu engravidei 20 quilos na gestação, não recomendo, porque a minha gestação foi muito saudável, graças a Deus, eu fiquei muito bem. Não tive nenhuma questão com a autoimagem, me sentia maravilhosa. Não teve aquilo de estranhar o corpo? Não, nossa, eu me sentia plena, maravilhosa, eu amava o barrigão. O meu peito cresceu mais, óbvio, né? Mas assim, zero, gente, amei demais estar grávida, foi muito bom, não vejo nenhuma questão sobre isso. A questão única foi que eu poderia ter engordado só 14, 13 quilos. Claramente eu poderia ter engordado bem menos, ter me permitido comer algumas coisinhas no fim de semana, uma coisa ali, outra ali. Poderia ter me permitido e não ter engordado tanto. Mas eu realmente me permiti demais, então isso não foi bom, entendeu? E não foi bom até hoje, porque até hoje eu não consegui retornar ao peso que eu tinha antes da gestação, porque eu engordei demais. E a amamentação faz você perder muito peso. Eu perdi 15 quilos em 15 dias, praticamente 1 quilo por dia. Perdi 12 quilos em 15 dias. Imagina se eu tivesse engordado pouco, eu já estava de volta ao meu peso há muito tempo, então assim... Isso aí foi um erro da minha parte. Então, acho que se eu fosse falar assim, qual foi a sua questão em relação ao corpo na gestação? Pra mim foi só essa. O erro foi meu mesmo, de ter me permitido demais. Mas isso foi do tipo, na alimentação, que você abriu muitas exceções? Ou tipo, você conseguiu manter uma rotina de atividade física durante esse período? Eu fiz atividade física até 36 semanas. Então, eu fui muito regrada, assim, até 36 semanas. Fiz fisioterapia pélvica,
Eu era uma grávida ativa, né? Porque eu trabalhei até o final, praticamente, da gestação. Então, eu ia trabalhar de transporte público. Então, me locomovia. Eu era uma grávida bem ativa. Cuidava da minha casa, arrumava a casa, fazia as coisas, ia pra igreja. Então, assim, eu tive uma gestação bem ativa, graças a Deus, até o final. A única questão, e eu levei bem saudável, então eu comia as refeições bem saudáveis, eu comia uma quantidade boa de proteína, me alimentava bem de um modo geral, mas também me permitia muito. Aí, exemplo, poxa, fazia as 4 refeições ali saudável, mas se eu tivesse vontade de comer um chocolate, eu ia lá e comia o chocolate, além das refeições saudáveis. Entendi. Ou então, eu fui numa festa, eu comia 2 pedaços de bolo, comia docinho que viesse na mesa, eu tava comendo. Entendeu? Então, nesse sentido, eu me permiti demais. Entendi. Mas é isso. Então, pra mim, assim, eu me arrependo muito. Eu não recomendo pra ninguém. Não se permita demais, não. Eu lembro que pra mim, na gestação, eu tive um pouco desse estranhamento, assim. Eu já tava... Mas você ficou ótima, né? Minha filha, mas é porque eu já tava com muitas questões, né? Na mente. Porque você tava muito... Porque, assim, e realmente, assim, tem aquilo, né? Maternidade dá um brilho. Então, assim, gente, eu lembro que o meu cabelo, nossa, eu passava assim, gente, que cabelo forte. E a pele, né? Uma coisa de Deus mesmo. A pele fica mais luminosa. Você fica realmente, você se sente nesse glow da maternidade. Mas eu passei por esse processo com o corpo mesmo, né? Com entender também quais roupas se encaixavam melhor pra ficar bem. Então, eu sempre tive uma questão com o meu estilo e como na gestação... adequar seu estilo na gestação. Exatamente, isso foi bem complexo. Eu não me sentia tão bem em todos os contextos. Mas eu também fui me entendendo também com o barrigão, eu amava também, amava no final, só que eu fiquei, gente, nasça logo. Mas, enfim, gostei de ficar, né, com o barrigão. E depois também tive o mesmo processo. A maternidade não, a amamentação suga a sua energia e tudo que há em você. Então, assim, emagreci muito. Eu lembro que na amamentação, eu começou a me servir calças que eu não usava. Você na amamentação, você praticamente voltou o seu corpo de juventude, assim, de 20 anos. E aí eu fico pensando, por que não manter, né? Por não que mantive. não manter? É verdade. E aí, depois foi passando, outros estresses da vida, enfim... E veio de novo, né, os quilos a mais. Sobrepeso. Exatamente. E aí, pra mim, o ponto mais relacionado assim com o corpo é a questão do mental pra mim. Porque, obviamente, é tudo relacionado. E eu tenho, né? Então, eu faço acompanhamento. Então, eu tenho, né, essa questão mais relacionada à ansiedade. Se eu estou mais ansiosa, um dos meus escapes é a comida. Principalmente o doce. Então, isso é algo que é muito... que dificulta o emagrecimento, dificulta você conseguir ter esse objetivo mais estético por si só. E aí que eu acho que pode ser essa virada também do que a gente tá... E eu acho que até, desculpa te cortar, mas eu acho que essa questão, claro que assim, você tem, né, você já tem uma coisa que você trata, que é a questão da ansiedade já no mês de hoje. Mas além dessa questão, assim, no fim das contas, não tô minimizando, me entendo o que eu quero dizer, todos nós estamos um pouco ansiosos, se a gente for, todas nós, mulheres, enfim, mãe, pessoas, estamos ansiosos. E também, vamos lá, falando no contexto de maternidade, para quem já é mãe. E mesmo para quem não é, mas vamos botar essa sobrecarga no caso de quem já é mãe. A demanda é muito puxada, entendeu? Independente de você trabalhar fora ou não, também, porque as mães que ficam em casa com os filhos também é cansativo pra caramba, dar conta de casa de criança e fazer tudo ao mesmo tempo também não é fácil. Então, eu acho que adiciona também essa questão do cansaço, da sobrecarga e da necessidade de um momento de compensação. Sim. Então, eu acho que talvez essa questão do peso, do sobrepeso do peso que não vai embora, ou do reganho de peso após a amamentação, ali depois do período da maternidade, ele vem muito desse lugar também. Gente, poxa, o dia foi exaustivo, eu trabalhei horrores, ainda cuidei do meu filho, então fiquei o dia todo com meu filho, não tive um momento de respirar.
e aquele delivery, aquele momento de pedir um delivery pra poder exatamente, às vezes não aliviar. dá tempo de Ou de cozinhar. comprar, ou então de comprar aquele docinho pra ter o meu momento assistindo a minha série e ter o meu momentinho de relaxar. Então acho que também vem muito disso, sabe? Sim. Tem sim as questões psicológicas que eu não tô querendo minimizar, mas tô querendo dizer que também às vezes vem muito disso, de a necessidade de um momento de compensação. Sim. E que a gente, Faz todo sentido. e que às vezes é um momento de compensação que vem por uma coisa que é muito fácil de conseguir. É uma adendo que até a minha professora do curso que eu tô fazendo tava falando, que existem várias formas da gente descarregar um pouco dessa tensão do dia cansativo, do estresse e tal. Como aí ela tava falando, como escrever uma página inteira por 20 minutos do que você tá sentindo, ou fazer uma caminhada de 30 minutos. Ou ela não pra mim, mas pra turma toda, dando várias coisas que a gente pode fazer pra alcançar o mesmo nível de dopamina que comer metade de uma barra de chocolate. Só que o problema é que às vezes falta até o tempo pra você dispor, pra você sentar e escrever 30 minutos. Sim, Aí às sim. vezes um chocolate é mais rápido e Exatamente. vai te dar aquela dopamina rápida que você precisa pra aliviar a sua tensão. Exatamente. E tem casos e casos, assim, tipo, faz todo sentido isso de você, e aí entra naquele pensamento que você falou, do eu mereço, do ai, só hoje, do ai, nossa, hoje eu tô triste, ai, hoje eu tô muito feliz, ai, hoje eu tô... Tudo você vai levar pra esse lado. lugar. E aí entra, e a gente vai, se a gente for por aqui, a gente destrincha por um assunto que tem N camadas, dá até um vídeo. E vai muito mais pra saúde mental. Saúde mental, que aí é o olhar também desse ciclo vicioso, né? E você conseguir entender o que tá te dando certos gatilhos pra você, enfim. Mas o ponto é esse, assim, o ponto é que esse olhar só por estética, ele acaba que não se sustenta. Não. Então, se você fala assim, não, meu Deus, então eu vou fazer aqui 1000 dietas, eu vou fazer 1000 abdominais, eu vou correr por tanto tempo porque eu tenho que emagrecer. Isso é muito raso para você conseguir disputar exatamente com isso, com a rotina, com a correria, com seja o que for, e você compensar, né, na alimentação não tão saudável. E aí foi o que a gente também tem conversado mais esses dias não, faz um bom tempo, que é esse cuidado com a saúde. Sim, total. Né? Acima de qualquer objetivo estético que vem como uma consequência, a gente ter esse cuidado, essa preocupação com a qualidade de vida. Assim, a gente já falou um pouco da questão da maternidade, mas quando pra você, assim, isso meio que virou a chavinha e você pensou, não, qualidade de vida, vou cuidar de mim, vou ter longevidade, quero focar nisso. Eu passei por 2 processos de emagrecimento. Eu me casei em 2017 e aí eu tive um ganho de peso. Eu casei no final de 2017 e aí ao longo de 2018 eu tive um ganho de peso, assim, considerável. Eu engordei, sei lá, 7, 8 quilos quase. Então todas as minhas roupas pararam de servir, eu perdi quase todas as minhas roupas. Eu tive nessa época uma questão, meio que um transtorno de autoimagem, assim, eu não me reconhecia. Eu tive uma questãozinha naquela época. E aí eu tava finalizando o TCC, foi uma fase muito cansativa mentalmente. E aí em 2019 eu comecei a pesquisar muito sobre esse assunto no Instagram, achei alguns nutricionistas, comecei a estudar sobre esse assunto e ver a importância de cuidar da saúde. Aí foi quando eu realmente comecei a querer emagrecer, mas aí eu não queria eu queria emagrecer para voltar ao meu peso, mas eu também queria me sentir melhor, porque eu tava me sentindo mal, assim, não tava bem. E aí eu consegui perder todo aquele peso que eu tinha ganho no pós-casamento, eu consegui perder só treinando em casa e me alimentando melhor. E aquilo eu fiquei muito apaixonada por aquele estilo de vida. Eu realmente me senti melhor, me sentia mais disposta, me sentia bem, assim, me deu uma outra visão. Foi uma época muito boa. Aí depois veio a pandemia, eu tive um reganho daquele peso, eu fiquei em casa, tava desempregada, né? Foi bem difícil. Aí em 2021 eu consegui de novo, treinando em casa só, consegui voltar pro peso, consegui manter, mas não treinava, enfim, foi muito isso. Mas o start principal foi quando eu comecei a tentar engravidar e não conseguia. E aí o mundo novo se abriu, que foi quando eu comecei a estudar profundamente sobre o assunto e ver a importância da saúde como um todo, assim, a importância de um estilo de vida saudável
não só pra gente se sentir bem, mas pra gente estar bem por dentro. Foi quando eu realmente aprofundei, assim, mas foi uma caminhada, não foi tipo em um ano só. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, mas que depois desse acontecimento eu realmente aprofundei. Falei, nossa, tem uma coisa aqui importante. E você a gente começou a conversar muito, né, essa questão da saúde integrativa. Você estava nesse momento ali também, né, no tratamento, sair da caixinha, né? Exato. E isso é um grande desafio pra mim, assim, acho que até hoje. Mas foi também um pouco desse olhar, de tipo, tentar mudar pela qualidade de vida, mas com todos esses desafios que a gente já comentou. Então, assim, hoje, por exemplo, né, antes eu era muito mais ativa até, eu sempre corri. Então, desde sempre, essa questão da caminhada me levou à corrida, né, a prática do exercício físico, corrida na rua, depois na esteira, que é um exercício por si só, que queima muita caloria, né, é um gasto calórico além de ser alto. assim, muito bom até pra quem tem ansiedade, porque eu comecei exatamente por isso. Muito bom, né? Um grande escape, por assim, isso nessa que fase. Eu coloquei como meta pra esse ano, mas tá sendo muito difícil, não tô conseguindo, mas... Mas assim, é muito bom. E o que for, assim, que der, correr de forma geral, caminhar, é um movimento muito bom pro corpo. E eu acho que se fosse só com esse entendimento, gente, eu já estaria, assim, super fitness. Se fosse só isso, a gente encerrava o vídeo aqui. Tchau, obrigada. Tudo bem. Só que aí entra compulsão alimentar, entra toda uma complexidade de tratamento com medicamentos que têm efeitos colaterais. Então, é muito difícil conciliar, assim. E aí entra o que você falou também da rotina. Rotina puxada, você agora também, né, com o José pequeno. Hoje, como que tá, assim? Como que você tenta conciliar, né, esse cuidado com a saúde e qualidade de vida e a rotina mais puxada, assim? Ai, gente, olha, o tema do vídeo era pra falar sobre corpo, mas a gente vai acabar entrando aqui. É porque, gente, nosso corpo faz as coisas. A gente vai acabar aqui num vídeo sobre desabafo. Então, assim, a minha rotina hoje, ela tá organizada, mas eu vou até usar uma frase que uma amiga minha falou pra mim, né? Que eu falei, amiga, eu tô conseguindo, tô dando conta, tá tudo um caos, não sei o quê. Aí ela falava, calma, amiga, você tá dando conta, não do mesmo jeito que você dava antes, mas você tá dando conta. Adoro as amigas que nos apoiam. Mas, assim, o que acontece? José nasceu, né, em março do ano passado. O ano passado, 2025, eu não consegui... Eu fazia esporadicamente atividade física, mas primeiro ano deles, primeiros meses, né, foi mais difícil. Falando de agora, a gente comprou os pesos, né, então eu comprei os pesos, elásticos, montei uma mini academia com materiais para poder fazer em casa, porque não cabe na minha dinâmica sair para fazer na academia, a gente não conseguiu encaixar isso no nosso tempo. E o que acontece? É um desafio todo dia. Às vezes tem semanas que eu consigo fazer 2, 3 dias, tem semanas que eu não consigo fazer nenhum dia, tem semana que eu consigo fazer a semana toda. Mas é sempre um cai e levanta, porque depende de vários outros fatores, da hora que o José foi dormir, das demandas que tinham na casa para serem feitas. E aí eu dei prioridade para fazer as coisas, porque aí uma prioridade que a gente tem é alimentação, assim. Então as nossas refeições principais, elas são feitas certinho, principalmente por causa do José, né? Então sempre tem legumes, proteína, arroz, feijão, o ovo de manhã, aquela coisa. Então, assim, a nossa alimentação geral, ela é boa. A minha alimentação geral, ela é boa, porque pensando no José, a gente mantém e também na gente. A gente sabe da importância disso, então a nossa alimentação geral, ela é boa. No meu caso da alimentação, o meu desafio são essas compensações. Porque como o José ainda tem umas questões instáveis de dormir, nem sempre ele dorme bem, às vezes ele demora muito para dormir. Enfim, tem algumas questões ainda de rotina, da nossa rotina, da rotina de sono dele. Eu trabalho bastante, enfim, as demandas da casa que precisam ser feitas, não tenho ajuda em casa, assim, ajuda de fora, né, externa, tenho só eu e meu marido para fazer tudo. Então, eu fico bem cansada. Então, as compensações eu mereço um chocolatinho, eu mereço um docinho, eu mereço um bolinho, e não sei o que. Então, isso é o meu grande caos na alimentar, esse. Não é o que a gente consome na regra do dia a dia, são essas compensações.
E na atividade física, eu cheguei até a colocar foi em abril que eu coloquei essa, vamos dizer, regra pra mim, né? Que era assim, chegar em casa, jantar, né? Eu jantar, o José jantar, a gente jantar em família e colocar o José pra dormir. E assim que eu colocar o José pra dormir, eu já saí do quarto e treinar. E aí depois de treinar, aí sim, aí você vai lavar a louça, vai botar a roupa na corda, vai tirar a roupa da corda, vai guardar, vai arrumar a mochila, vai fazer as coisas pro dia seguinte. Eu coloquei isso como regra e eu consegui manter isso durante umas 2, 3 semanas. Aí depois o José ficou doente, na outra semana eu tentei voltar. Enfim, vai acontecendo as coisas. Você perde o ritmo. Os imprevistos. Mas é o que eu tenho tentado fazer, é isso, assim. Sim. Essa regra de, tipo, pagar primeiro o treino, vamos dizer assim, pagar primeiro o treino, foi a que mais funcionou nesse 2026 até agora. A gente tá em junho. Foi o que... Porque antes eu tentava fazer tudo e deixar o treino por último. E aí você aí eu tava exausta, no final do dia eu não conseguia. Aí eu comecei a fazer isso, aí conseguia pelo menos, não, a minha meta é 30 minutos. Então eu treino 30 minutos e depois eu vou fazer as outras coisas. Aí isso tem funcionado, mas a depender dos dias, porque tem dias que são imprevisíveis. Aí eu também tenho tentado começar a colocar uma meta assim, de quantidades. Então, são 7 dias na semana. Vamos pôr uma meta de 4 treinos, ou então de 3. Vamos fazer essa meta 3. Então, todo dia você vai chegar com a meta de que hoje você vai treinar. Mas se acontecer que não ser hoje, vai ser amanhã. Então, eu comecei a tentar trabalhar essa metas também. alcançáveis. Exatamente. Eu também tive esse processo, assim, de adaptar a realidade. Eu acho que isso faz muito sentido, assim, que é olhar a realidade e entender o que faz sentido hoje. Exatamente. Porque eu ficava muito apegada com, eu gosto de malhar de manhã. E eu ficava tão rígida nisso que não dá mais pra ser de manhã, gente. Não dá, porque tem horários, não cabe mais. E hoje, assim, graças a Deus eu tô conseguindo manter um ritmo. Eu acho que, um tempo maior que eu tô conseguindo, assim, treinar. Não, como você falou, não todos os dias. Eu também coloquei ao menos 4 vezes por semana, né? Que aí eu encaixo isso no meu dia, na minha semana. Final de semana, às vezes dá, às vezes não dá. E tá acontecendo. E meu desafio segue, né? Eu tenho até assim, a minha bike elétrica. Então, em dia de corrida, eu treino, faço musculação, fortalecimento e corro. Em dia que é só o treino, eu faço a bike pelo menos 20 minutinhos. E eu coloquei também pra mim não é um castigo, não tem um nome. Que é se eu como alguma coisa assim, fora, assim, nossa, durante o dia dei uma louca lá, comi um chocolate que não deveria naquele horário, que não tinha nada a ver pra comer. Eu faço 20 minutos de bike. Ai, maravilhoso. Pena que não tenho bike em casa pra fazer isso. Eu faço. Então, assim, tá dando certo, porque é algo que, assim, vai mostrando também meio que assim, sabe? Ó, você comeu, então você tem que meio que perder as suas calorias. Eu sei que não se a gente comparar no papel, não perde, é muito mais quando a gente come. Mas, pra mente, tem dado um resultado bom, assim, eu penso muito nisso. Mas ainda é um grande desafio, então tem muitas questões envolvidas nesse processo de emagrecimento e de conscientização também, né? Eu acho que a gente tem passado aí. Mas, o que você acha dessa questão da moda, que a gente pode dizer assim, da magreza extrema voltando? Tá muito em alta, gente. Tá surreal, a gente vê muito. Sempre foi, tá? Vamos lá. Ser magro nunca esteve em baixa. Nunca esteve em baixa ser magro. O corpo magro sempre foi o mais bem valorizado. Eu não sei se a palavra tá certa, mas sempre foi mais valorizado. Sim. E não vamos ser hipócritas de dizer que nós também não gostaríamos de estar fazendo parte deste grupo, deste seleto. Sim, nossa, sim, total. Gente, rapidinho, eu acabei de lembrar no comentário do meu nutricionista. Gente, meu nutricionista chegou pra mim e falou assim, você nunca vai ser magrérrima. A sua estrutura corporal é forte. Sim. Ele já me desiludiu ali, acabou comigo. Não foi uma nutricionista que me disse isso, não. Alguém já me disse isso. Não sei se foi alguma ginecologista, algum médico. É da estrutura também. Que já me disse isso. Você não tem estrutura pra ser Aí eu fiquei magra. arrasada, eu saí disso. Ou tipo, vestir 36, vestir 38, não. Eu saí seu corpo derrotada não no comporta. consultório. Mas realmente, até eu vi, mas isso eu vi uma influenciadora no Instagram falando sobre isso. Ela nem é muito de pregar a questão de corpo, mas ela fala estilo de vida, então ela falou uma vez. E ela é da minha altura, assim, ela é da minha altura,
E ela mas só que ela é muito fitness, muito. Aquela mulher deve ser 0% de gordura. Quem? Depois eu te mando o Instagram dela. E ela deve vestir, ela tava vestindo 36 na época, mas ela oscila entre 36 e 38. Só que ela mesma falou um dia, ela falou ela falou assim, pra eu me manter vestindo 36, eu tenho que abrir mão de muita coisa. E ela falou, e eu não tô disposta. E olha que ela é muito fitness, aí ela às vezes fica num 38 ali, mas tipo, se você vê o corpo dela, você não pensa que ela veste 38, ela é muito saudável, ela é muito chique vestir 38. Mas tipo assim, ela tava querendo dizer que pra ela ficar 36, ela tem que abrir mão tipo, de carboidratos mínimos, tipo, não pode comer banana, tem umas coisas assim. Nossa, tem que ser muito restrita pra poder ela conseguir manter aquela estrutura. E às vezes não é isso que a gente tá em busca, às vezes você tá em busca de uma quantidade, um percentual bom de massa magra diante de gordura. Você está em busca só de caber bem nas suas roupas. Às vezes você não precisa chegar nesse nível. Mas mas como está muito em alta, realmente, as pessoas estão querendo chegar nesse lugar, porque é o que a gente mais vê na rede social, é o que a gente mais vê na televisão, nas séries que a gente assiste, nos filmes. Então fica muito incorporado isso, né? Então a gente acaba querendo alcançar esse lugar. Eu até parei. Eu não, tá? Sinceramente. Eu não, vou querer dar uma de segura aqui, mas assim, não é meu estilo, mas... mas é porque assim, eu também tenho essa nossa, não... Enfim, já passei por um processo de entender que realmente a estrutura física não é, enfim. Beleza, isso é algo genético, é nosso. Só que também a gente não pode negar que, por exemplo, eu parei de seguir muitos perfis. Eu parei, assim, de acompanhar muito bitolado nisso. Não, aquela americana que você segue... Ai, meu dia, começa a pegar essa roupa que eu vou para treinar. Ai, não sei o que. Eu não seguia ela não, te mandei zoeira, né? Ah, tá. Mas é que enfim, depois a gente fala. Mas é isso, assim, eu parei de seguir muitas pessoas por conta... mesmo que a gente fale, eu não quero ser assim. Mas vai entrando essas coisas na sua mente e vai dando essa comparação. E você começa a se sentir inadequada. Exatamente. Então eu fui parando de seguir, fui diminuindo, eu tô super... tô quase off. Low assim, profile. Tô indo pra esse caminho, meu Deus. Porque é muito difícil, assim, isso vai entrando no seu imaginário, vai te dando meio que assim, então eu tô errada, então minha vida tá tudo errada, o que eu tô comendo aqui? Enfim, a rede social, ela prejudica demais também, isso aumenta o comparativo a 1000, assim, de você olhar todo mundo tendo uma vida fitness, acordando 5 da manhã pra malhar. E é uma comparação muito injusta, cara. E você não consegue. Complicado. Então, esse é um ponto que também a gente precisa falar disso quando a gente fala de autoimagem, corpo, esse cuidado também, né? E assim, pra gente caminhar para encerrar, assim, tem alguma sugestão, alguma coisa que você aprendeu, enfim, toda essa sua jornada aí de mudanças de hábitos? Olha, não sei se eu estou nesse momento de dar alguma dica. Você é a melhor pessoa. Eu não sou a melhor pessoa porque eu tô aqui, meu filho já tem 1 ano e 2 meses e eu não consegui voltar ainda pro meu peso. Tô nesse processo também, não é nada fácil. Mas eu acho que talvez o legal justamente seja esse, né? Poderia ser pessoas que já estão super alcançou, mas talvez justamente por a gente estar nesse lugar de vulnerabilidade e a gente não ter chegado lá, seja legal a gente estar aqui com pessoas que também estão vivendo esse processo. Sim. Com talvez alguém que possa se identificar com esse vídeo, com esse tema, enfim. Mas eu acho que é aquilo que você falou uma vez pra mim, né? Ele tenta eliminar no caso, se você tá vivendo esse processo com o seu corpo, de precisando voltar ao seu peso. Não sei se talvez depois de uma gestação, depois de algum trauma, alguma coisa, você está querendo voltar para o seu peso. Então, de repente, aquela coisa de acrescentar um hábito e não querer tirar todos os hábitos ruins de uma vez, né? Talvez aquela coisa de assim, ao invés de fazer uma troca justa. Fazer uma troca justa. Então, de repente, ao invés de você tirar todas as suas compensações, que talvez você estava passando por um momento difícil, você não vai conseguir tirar todas elas de uma vez. Mantém uma, de repente, eu como uma barra inteira, será que você consegue comer metade? Sei lá, fraciona, de repente da metade da barra você bota um tablete daquele completo para comer de manhã, outro para comer de tarde, e aí, entendeu? Sei lá, encontrar de repente alguma forma de fracionar
o doce, eu não sei o que gera compensação, e tenta acrescentar, de repente tenta acrescentar atividade física, se você conseguir. Eu sei que essa questão da atividade física ela é muito particular também, porque eu ouço, tem muitas amigas que falam que não conseguem de jeito nenhum fazer em casa, que não sentem motivação, que sentem desânimo, que não conseguem isso, que aquilo. E cada um tem uma realidade, então não dá pra eu dizer que você tem que fazer em casa. Eu não sei qual é a sua realidade, não sei se isso é possível pra você, não sei não sei, eu não posso falar. Tem gosto também, às vezes a pessoa não mas se curte você mesmo. conseguir fazer alguma atividade, pode ser uma caminhada, o que for. Se você conseguir acrescentar esse hábito, já vai ser muito bom. Se você conseguir acrescentar o hábito de fazer todas as refeições, então tomar um café da manhã que tenha uma proteína, um carboidrato bom, né? Então, de repente, comer um ovo, ou então um pouquinho de frango com um carboidrato. Aí você almoçar, conseguir botar um legume, uma quantidade boa de proteína, aí você lanchar e jantar. Sim. Aí, entende? Essas coisas que talvez elas minimizem o efeito. Não é que entende? Talvez não sei se estou me fazendo entender. Então, de repente, colocar um hábito bom. E acho que a gente tem que ter autocompaixão também com a gente, mas e ao mesmo tempo ter compaixão da gente mesmo, entender que são processos, não se comparar tanto às vezes com realidades, assim, a gente tá vendo também um momento da magreza, muita gente magra, muita gente que conseguiu alcançar o seu peso, e que bom, mas muita gente que teve ajuda medicamentosa e que às vezes não a gente nem entrou, é tão polêmico. Nem quero entrar muito porque eu não tô criticando quem faz uso, quem pode fazer uso, que bom, né? Claro, se for com acompanhamento, mas cada um sabe de si. Sim. Mas assim, às vezes a gente faz essa comparação que é injusta, né? Então às vezes a gente olha assim, não, as pessoas todas chegaram, mas às vezes elas tiveram ajuda medicamentosa, às vezes elas tiveram um suporte que você às vezes não tá tendo. E às vezes assim, a rotina dela ela tem mais tempo, ela pode passar uma hora e meia na academia. Permite que, poxa, mas ela come tal coisa, mas mas às vezes ela treina mais tempo. Sim. Enfim, não dá pra gente querer ficar fazendo isso, cara. Toda vez a gente teve outro episódio que a gente falou de outra coisa, mas que a gente falou de comparação, foi no das profissões, né? Sim. E sempre, se a gente for falar de um tema aqui, no final a gente pode pegar essa pauta e a gente falar sobre isso. Cara, não dá pra ficar se comparando. Se a gente for fazer isso, é uma comparação injusta. Exatamente. É injusto, sabe? E isso, assim, eu ouvi também uma vez que a gente tem que usar nossa realidade ao nosso favor. Então, por exemplo, eu não tenho tempo de uma atividade física, de passar tanto tempo na academia ou em alguma outra atividade física. Mas eu trabalho no 6º andar e eu vou de escada agora. Eu tenho feito isso também. Ao invés de elevador, eu vou de escada. Eu subo e desço. Todas as vezes que eu tiver que subir, eu vou subir de escada. Ou, eu trabalho, sei lá, há 10 minutos. Eu sempre pego um moto Uber. Eu vou tentar botar um tênisinho e ir caminhando. Exato. O que der na realidade. Porque você vai transformar a sua realidade ao seu favor. Porque a gente também tem que ter essa noção de que o nosso tempo ele é escasso e que a gente também tem muitas coisas no dia para fazer, né? São muitas atividades. Então a gente precisa compensar de uma forma boa o que a gente conseguir para a nossa qualidade de vida também, né? E vendo realmente que esse é o olhar, assim, o que te acrescenta anos de vida, né? Essa longevidade. Então, fazer isso em prol da sua se colocar, e eu sempre tento pensar muito sobre isso, assim, porque eu sou uma pessoa uma tendência muito a olhar o copo mais vazio, uma pessoa mais introspectiva, mais assim, meio reflexiva, bad vibes. E então tenho, às vezes, a tendência de olhar as coisas meio pro lado ruim. E a gente tem que fazer muito esse esforço de, cara, essa é a minha realidade. Então, na minha realidade, o que eu posso fazer? Eu tô satisfeita com esse peso? Eu tô satisfeita com esse corpo? Não tô. Eu sei que eu posso estar um pouco melhor. Então, o que dá pra eu fazer com essa realidade? Exatamente. E sabe, às vezes assim, poxa, mas eu não tenho plano de saúde pra fazer um nutricionista. Eu não tenho como ir num endocrinologista pra poder ele fazer... Tá, mas poxa, mas a internet tá com um monte de possibilidades aí. Exatamente. Segue um nutricionista aí, procura, tem um nutricionista, inúmeros nutricionistas no Instagram. Eles não vão te passar uma dieta, porque não pode. Mas eles podem dar inúmeras dicas, inúmeras orientações que dá pra você aplicar, sabe? Pra melhorar um pouquinho a sua alimentação. E assim, no fim das contas, cara, eu não tô querendo aqui ser dura, mas é porque não tem mistério. Não tem. O que é difícil é controlar o nosso mental. Exato, não mas tem assim, mistério. não tem mistério. A e realidade mais fácil, comer né? comida de verdade e fazer algum exercício.
E é até mais fácil. Eu penso assim, você pensa, gente, é tão mais fácil. Você pode comer, tipo assim, gente, peito de frango, carne, você faz sua alimentação, seu carboidrato ali, arroz, batata, o que seja. Legumes, é simples. Sim, sim. Só que às vezes a gente fica realmente buscando a complexidade. E aí outra coisa também em relação até ao corpo, né? Em relação ao nosso corpo, que é o tema principal do vídeo. Aí tem essa questão também de que o corpo passa por mudanças. E dentre essas mudanças, muitas coisas mudam na nossa cabeça também. Então o nosso estilo muda, a nossa maneira de enxergar o corpo externo, tudo isso muda. Você vai encontrar pessoas que ela tinha um corpo com 20 anos, hoje elas têm 30, o corpo mudou pouquíssimo e ela consegue usar o mesmo vestido que ela usava com 20 anos, se ela quiser pegar e botar de volta, vai servir bem e vai se aplicar. Mas às vezes pra você não vai ser assim, por mais que você... não, quando eu tinha 20 anos eu pesava 50 quilos, hoje eu tenho 54. Caberia teoricamente ainda o mesmo vestido. Mas para algumas pessoas vai caber bem, para outras não vai mais, porque não faz mais sentido. Você mudou, seu cabelo mudou, sua postura mudou. Às vezes você na época usava mais salto, hoje em dia você usa mais tênis. Enfim, seu estilo muda. Então às vezes também tem um pouco disso. Poxa, aceita o corpo que você tem hoje e tenta encontrar, talvez isso daria até um tema também, um vídeo sobre estilo, né? Porque o nosso estilo muda muito. Hoje eu me encontrei. Hoje não, já tem um bom tempo que eu encontrei meu estilo. Então eu sei o que eu gosto, eu já consigo olhar e ter noção do que cai bem em mim. Que fica bem em e isso você, faz né? muita diferença também, porque às vezes, tem ainda a questão do peso, às vezes o seu corpo mudou muito, você passou por transições, várias questões na vida, mas às vezes você tá querendo ainda usar as mesmas roupas ou o mesmo estilo que aí não se aplica mais a você. E aí você não se sente bem e às vezes não entende por quê. E aí fica colocando exatamente, outros você não tá se motivos. sentindo bem, mas às vezes é porque aquele estilo, aquelas roupas, elas não fazem mais sentido. Então, tem isso também, às vezes assim, você conseguiu emagrecer, você voltou para um peso legal. Às vezes, ainda falta ali 3, 4 quilos, mas eu já tô bem, tô com um corpo bom. Mas eu tô querendo vestir uma roupa que não fica mais legal em mim, que não faz mais sentido, entendeu? Então, às vezes também tem isso, olhar para o seu guarda-roupa, essa roupa tá bem em mim ainda, essa roupa me cai bem. E que às vezes é um contexto geral também, né? Às Exatamente. vezes não é só a alimentação, tudo. É um contexto todo. É um conjunto, né? E foi o que a gente falou. Acho que a autoimagem cabe também, a gente pode fazer uma sequência sobre estilo, que eu acho que é muito legal. Mas assim, pro vídeo de hoje, eu acho que essa construção, né? Tipo, realmente tem muita mudança. A gente tem que amar o nosso corpo. Nosso corpo foi o que eu falei, brincando, mas é verdade. Nosso corpo faz as coisas, leva a gente para as coisas. Tá aqui, a gente palavra passou... de Deus diz, né? Nós somos templo. Exatamente. Do Espírito Santo, né? Passou dificuldades com você, mudanças de corpo, então a gente tem que ter realmente esse carinho pelo nosso corpo e esse cuidado também de tudo que a gente deixa entrar como alimento, tudo que a gente expõe. Então acho que isso é importante pra gente ter essa consciência, né? De não tô só cuidando porque quero emagrecer e alcançar o peso X. Tô cuidando porque esse corpo aqui vai me acompanhar na velhice. Então, exatamente. Eu preciso ser, né? Um grande foco meu é ser realmente uma idosa funcional. Então. Aí pra terminar também, você vai concluir, aí finalizando esse tema, o tema principal tá falando dessa questão do corpo é o documentário da Netflix das Blue Zones. Bota a Zona Azul na Netflix, é um documentário falando sobre longevidade. E tem tudo a ver com isso que você está falando, Sim. que é sobre, eles falam lá muito sobre a importância de... eles vão mostrar em vários locais do mundo as pessoas mais longevas, as pessoas mais velhinhas que viveram mais de 100 anos e bem, não é viver 100 anos doente, é viver 100 anos bem, andando, falando, se movimentando, tendo amizade, vivendo uma vida plena com mais de 100 anos e mostrando muito legal, assim, que é o estilo de vida. Então, o estilo de vida engloba tudo isso, né? Exatamente. Engloba como a gente se alimenta, como a gente se veste, o que a gente come, com quem a gente conversa, com quem a gente se relaciona, como a gente leva a nossa vida de um modo geral. Então, talvez possa trazer uma inspiração, né? Eu tento lembrar disso também quando eu tô me sentindo muito desequilibrada assim na comida. Eu busco muito trazer isso à memória, que nós somos templo do Espírito Santo e em quem eu quero ser quando eu estiver bem velhinha. Exatamente, isso pra mim também muda muito. Eu tenho focado bastante nisso. E assim, pro vídeo de hoje,
É isso, acho que foi um tema muito legal de trazer aqui, de conversar, de relembrar também, né? A gente trouxe muita coisa que a gente já vivenciou. Se você gostou, comenta aqui, traz também o seu relato, curte o vídeo e segue aqui, né? Enfim, se inscreve no canal para acompanhar aqui mais vídeos que a gente vai trazer.